Bem, o voto do ministro Fux, com todo o respeito que merece o ministro e suas decisões, é um grande jurista, né? Para mim é prenhe em contradições e diria que déficits técnicos na área do direito. Primeiro porque se contradiz com julgados do ministro e toda uma linhagem de pensamento jurídico que o ministro sempre defendeu no Supremo, que eu acho bom mudar, a vida sempre é boa quando a gente muda de posições, né? Mas precisaria ser explícito isso. E ser aplicado não só a esse caso agora, mas ser aplicado a todos os outros casos futuros em que o ministro fosse julgar que tivesse semelhanças, né? Direito não é haute couture, direito é prêt-à-porter, né? Quer dizer, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade obriga o juiz a julgar de forma igual cidadãos que estejam em situações iguais, semelhantes, né? Então, não dá para ser garantista nesse voto e ser punitivista em todos os outros. Isso é uma contradição imensa, não é assim que o magistrado deve agir. Então, tudo bem o ministro mudar de posição em relação a todo o seu passado, mas isso precisaria ser explícito e ser uma garantia de continuidade futura, né? Ter coerência nos julgados que doravante vão surgir, e estão surgindo já aí, né? Outra contradição que há o ministro considerou o Supremo competente para julgar os bagrinhos, digamos assim, né, os executores, né, que foram julgados até agora em outros processos relativos ao caso do golpe, mas acha que o Supremo não tem competência para julgar os mandantes. É algo muito estranho. Uma outra contradição, ele separa os eventos, né, quando na realidade uma tentativa de golpe é uma série de eventos que são conectados entre si, né? É um iter, como nós falamos no direito, né? É uma peça de teatro dividida em vários atos, né? Quando se separa a figura dos réus de uma organização criminosa, o que se pretende é proteger o núcleo dirigente, né, inclusive, né? É comum isso nos casos de máfia, como bem ressaltou o ex-ministro Tarso Genro numa manifestação do Twitter, né? Realmente, a defesa de mafiosos em geral procura sempre separar os fatos, né? Para com isso esconder o papel dos dirigentes da organização, né? Pois em crimes de golpe de Estado há uma semelhança, porque há uma organização agindo e num iter de vários atos, como foi esse caso, né? Manifestação em frente aos quartéis, ataque à sede da Polícia Federal, bloqueio de estradas, ataque às urnas, né? O principal organização, a organização do Exército mais treinada para matar através de seus oficiais superiores, organiza e planeja um atentado à vida do presidente da República, do vice-eleitos e do ministro Alexandre, quer dizer, tentativa de atentar em aeroporto e acabando resultando, escrevem uma minuta de decreto de exceção, submetem esse decreto, não submetem, o presidente da República convoca os chefes das Forças Armadas com a intenção que eles apoiem uma iniciativa de um decreto de exceção da instauração da ditadura no país, e só não consegue realizar isso porque dois daqueles chefes das Forças Armadas se negam a participar. Depois, em tentativa desesperada para pressionar os chefes das Forças Armadas a aceitarem, dilapidam o Supremo depois de já terminado o mandato desse presidente. Quer dizer, ou seja, é todo um iter, é uma série de fatos, como demonstra o processo, as provas, o relatório da PF e tudo que... dizer que isso que não é assim é contrariar o que está posto no processo, nas provas, no que está comprovado, né? Eu diria que é uma tentativa desesperada de defender os réus, né? Na realidade, a materialidade do delito está mais do que provada, tanto que os próprios réus não se esforçaram tanto na defesa, na negação dessa materialidade, quanto fez o ministro, né? Então, existem essas contradições internas e externas no voto do ministro, né? Que são de surpreender, eu diria, né? Mas existem outras questões, né? Ele alega que o Supremo não teria competência para julgar o caso por conta de que não haveria foro privilegiado para os réus pelos fatos de eles já não estarem exercendo o cargo.
contradiz a jurisprudência hoje vigente no Supremo, né? O presidente Bolsonaro praticou uma parte desses atos que eu relatei aí no exercício do cargo de presidente da República, né? E ele praticou uma parte dos atos fora do cargo, mas ele é imputado ter participado de atos anteriores a ele ter largado o cargo, digamos assim, né? Na realidade, a tentativa de golpe se iniciou na vigência do mandato do presidente da República, né? E a jurisprudência do Supremo é muito clara que nesses casos cabe sim ao Supremo julgar, né? Mas além disso, não é só pela condição dos réus que o caso deve ser julgado pelo processo, é porque houve um ataque ao Supremo Tribunal Federal. O regimento Supremo diz que quando houver crime cometido no interior do Supremo, cabe ao Supremo julgar, né? E o 8 de janeiro, a meu ver, fez parte no plano jurídico desse iter, né? Portanto, uma parte do crime foi cometida no interior do Supremo que puxa a competência para todos os seus atos, seus outros elementos, as outras condutas, né? O Supremo tem competência por conta do seu regimento para julgar esse caso, mas vai além do regimento. É o próprio sistema jurídico. O que o ministro quer? Que um juiz de primeiro grau possa ordenar, comandar o presidente do Supremo Tribunal Federal a entregar imagens, a entregar documentos, a submeter seus funcionários, talvez ele mesmo a depor, ou o presidente então do Supremo a depor para dizer o que aconteceu, o que houve. Talvez um juiz de primeiro grau determinar busca e apreensão no gabinete de um ministro ou em alguma repartição do Supremo Tribunal Federal. É o soldado comandando o general. Isso é uma anarquia no sistema. Isso não tem sentido. O sistema judiciário é hierárquico. A decisão de uma corte superior supera e vincula a decisão da corte inferior, né? Porque é um sistema que é assim que funciona em toda a democracia do mundo, né? Querer colocar um juiz de primeiro grau para determinar e dar ordens a ministros do Supremo, a determinar, vamos dizer, diligências no interior do Supremo Tribunal Federal, me parece algo absurdo, absolutamente anárquico no sistema, né? Portanto, é um voto que eu diria que, em geral, é surpreendente. Eu creio que a ministra Carmen vai se portar de forma coerente com o que ela já julgou até agora, né? Inclusive, essas questões preliminares já estão preclusas, deveriam ter sido julgadas. Se o ministro tinha essa posição, deveria ter se manifestado nesse sentido na aceitação da denúncia, alegar que a denúncia tem uma presunção em favor da sociedade, da denúncia. Não pode superar o fato de que, se é tão claro assim que o Supremo não tem competência, ele deveria ter se pronunciado já na aceitação da denúncia para não submeter os réus a um processo por autoridade incompetente. Essa é a realidade, né? Mas aqui, na realidade, me parece estranho, portanto, ele querer abordar esse assunto agora. A ministra Carmen Lúcia, eu creio que já vai se iniciar dizendo que esse assunto está precluso e que ela já se manifestou a respeito, que não vai concordar de forma nenhuma com o voto do ministro Fux. Aliás, eu acho que ninguém na turma vai concordar. Vai ser um voto isolado, porque realmente é um voto, com todo respeito e admiração que o ministro merece, é um voto surpreendente no plano técnico jurídico.